Olá, galera do YouTube, eu sou a Carol, fundadora do Projeto Viravolta, e esse é mais um vídeo de histórias de viajante. Adoro fazer esses vídeos. E a minha convidada de hoje é a Mariela, do Mariela Viaja, lá no Instagram, se você quiser seguir. Mariela é uma nômade não digital. Ela trabalha durante a viagem, que é o que ajuda a sustentar as viagens dela, mas não é trabalho digital. E foi uma coisa que ela não planejou, ela não iniciou a viagem dela pensando que isso aconteceria. Foram coisas que aconteceram conforme as oportunidades que o universo coloca no nosso caminho. E eu acho muito interessante a gente poder ver uma história com essa perspectiva. Vem comigo que essa é uma história legal. Oi pessoal, então eu sou a Mariela, 33 anos, eu sou bióloga, fiz graduação e bacharelado e licenciatura em biologia e mestrado e doutorado eu estudava pesquisa científica de remédio. No meu último ano de doutorado eu fui estudar na Inglaterra. Apesar de eu ter feito meu primeiro mochilão aos 17 anos pela Europa, eu ainda não conhecia a Inglaterra. Sempre gostei de viajar e achei que era uma super oportunidade de conhecer outro país e fazer um intercâmbio. Quando eu morei na Inglaterra, foi muito legal, eu estudei pra caramba, mas eu super aproveitei pra viajar aos finais de semana. Eu juntava toda a minha bolsa de estudos, economizava o tempo inteiro pra poder gastar viajando. Fui entrando nesse universo de viagem, então trabalhava pra caramba de segunda a sexta, e sexta, 5 da tarde, 6 da tarde, eu já tava indo pro aeroporto pra viajar e só voltar na segunda de madrugada. Quando eu voltei pro Brasil, era hora de defender esse doutorado, queria finalizar o doutorado antes de dar outros passos. E isso aconteceu no final de 2015, quando eu decidi que eu ia começar uma grande viagem. Eu não tinha uma poupança gorda, eu tava com muito desejo de liberdade, e aí o mundo se abria e eu só sabia que lá ia eu. Quando eu pensei que viajar ia ser uma saída para essas novas mudanças e tudo, eu acho que eu tava me movendo a fim de buscar algo a mais, algum sentido. E eu achava que viajar poderia, de certa forma, responder algumas perguntas que eu tinha. Eu não sabia como que isso ia acontecer, mas eu achava que aos poucos isso podia acontecer. Eu passei por muitos países. Comecei pelos Estados Unidos, onde eu rodei bastante por mais de um ano. Depois eu passei pela Europa novamente, e aí passei por países que eu tinha amigos, então eu tinha lugar pra ficar, e países que eu gosto, então sempre tem coisas novas pra conhecer, como Espanha, Portugal, Itália, República Tcheca, Inglaterra, Suíça, Áustria. Depois eu parti pra Ásia. Eu cheguei pelo Japão, fiz Indonésia, fiz Tailândia, fiz Vietnã, Camboja, Mianmar, Malásia e Nepal. E aí na Tailândia eu me apaixonei pelo mar, me apaixonei pelo oceano, encontrei muitos amigos brasileiros e resolvi morar. Quando eu comecei as viagens, eu não estava muito programada financeiramente para isso. Eu tinha só um dinheiro que tinha sobrado na poupança, e eu sabia que no caminho eu ia trabalhar para juntar uma graninha e poder viajar mais, e eu ia viajar a bem baixo custo para conseguir fazer todas as viagens que eu gostaria. Trabalhei em alguns eventos nos Estados Unidos, eu tinha facilidade com o inglês e eu tinha alguns contatos, e aí eu trabalhava um mês, pegava essa grana, juntava essa grana e passava viajando 4, 5, 6 meses. Eu fazia muito couchsurfing. E o couchsurfing tem o seu lado bom e o seu lado ruim, mas no fim a experiência foi positiva. Eu sabia que eu tinha que fazer couchsurfing por causa da economia. Meu budget era ali, que é o valor que eu tinha por dia, era ali entre seus 20 e 30 dólares. Eu fazia o couchsurfing pra não ter gasto, pra esse dinheiro ser gasto com passeio, com transporte e com alimentação. Foi muito legal pra conhecer gente em vários lugares, por exemplo no Havaí, que eu fiquei quase um mês e meio no Havaí, mas por outro lado, tinha dia que eu tava de saco cheio, que eu só queria uma cama, ou então pagar um hotel, um hostel, e eu tava ali fazendo couchsurfing e tinha que fazer um super social. Porque, como vocês sabem, couchsurfing não é só uma hospedagem de graça, a pessoa não tá te dando um hotel, um hostel, você tá compartilhando uma experiência. Você, além de trazer toda a sua bagagem do lugar que você vem, você tá aprendendo da comunidade local, de quem tá te recebendo, então rola aquele momento jantar social, então você
você sai de casa, você precisa se dedicar àquela hospedagem. Às vezes eu tava muito cansada e tinha que fazer um social ali com o meu host, mas no fim dava tudo certo. Eu conheci gente que me agregou muito e que são meus amigos até hoje. Viajar barato requer preparo, eu acho que um preparo mental. Você tem que se livrar de certos luxos e padrões que talvez você traga, porque para viajar barato, você não vai ficar comendo no restaurante toda hora. Você tem que lembrar que você tá viajando a longo prazo. Você vai passar no supermercado, às vezes você vai comer comida de supermercado. Você não vai dormir em hotel, você vai dormir em hostel, ou então no couchsurfing, ou então no amigo do amigo que vai te receber na casa dele. Então eu acho que não é difícil eu viajar barato, não é uma coisa assim fácil do tipo qualquer um. Vai te exigir um pouquinho de jogo de cintura ali, mas eu acho totalmente possível e válido pra todo mundo. Em alguns momentos eu ia precisar parar, trabalhar pra continuar na estrada. E isso foi acontecendo sem muita preparação, mas sabendo que eu ia precisar daqueles momentos. Quando eu cheguei na Ásia, eu tinha uma passagem só de volta pra daí a 6 meses, e eu sabia que naqueles 6 meses o meu dinheiro não ia dar. Então eu sabia que eu ia ter que trabalhar. Ficava sempre atenta para os lugares que poderia rolar um trabalho, porque eu sabia que em algum momento eu ia parar e trabalhar. Chegou lá na Tailândia cheguei lá, o primeiro lugar que surgiu a oportunidade de trabalhar era num bar, conversando com as pessoas para apresentar como é que era o bar e trazer as pessoas para conhecer a comida e tal. Não era muito fácil para mim. Hoje eu tô aqui falando com vocês, mas isso não quer dizer que na época eu era muito falante. Eu simplesmente parava lá e tinha que treinar e usar o meu inglês. Passava as pessoas e eu ficava ali chamando as pessoas para conversar comigo e rolava uma troca. Mais do que apresentar o bar, eu tava ali falando de viagem, falando de vida, falando de Tailândia. E aí o meu segundo emprego foi trabalhando com mergulho. Eu fui mergulhar, eu fiz um curso básico de mergulho, Open Water, da PAD. E no meu último dia do curso, eu falei, o que eu vou fazer amanhã se a única coisa que eu quero fazer é continuar mergulhando? E aí eu corri atrás de fazer um estágio em que eu fazia todos os cursos de mergulho para ser um profissional de mergulho, um Dive Master, trocando por trabalho. Então eu trabalhei diretamente na promoção de cursos e vendas de mergulho para brasileiros, e ao longo desse tempo em que eu fazia isso, ia me preparando para me tornar uma Dive Master. Então lembrando que eu não paguei pelos meus cursos de mergulho, e isso é uma coisa legal de se falar, porque vocês podem fazer isso em alguns lugares da Ásia, Tailândia e Indonésia, e foi o que eu fiz. Depois que eu virei Dive Master, em passar uma temporada de alguns meses no Brasil, eu fiz rapidamente o meu curso de instrutor. Ele demanda muito mais estudo teórico do que qualquer coisa, porque você aprende a ensinar mergulho. E quando eu voltei para Tailândia, eu já voltei com uma proposta de emprego para fazer o meu trabalho lá como instrutora, com visto de trabalho, e trabalhando de novo no mesmo lugar, em Koh Phi Phi, mas agora como instrutora de mergulho. E aí eu fiz o meu segundo ano de Tailândia trabalhando full time, basicamente com público brasileiro. Eu acho que viajar sozinha tem muito mais pontos positivos do que negativos. Estar sozinha nos lugares e ter que planejar e pensar como é que eu vou chegar ali, como é que eu vou pegar o transporte, qual é a praia mais legal. Ter liberdade para decidir o meu roteiro a hora que eu quiser, vou fazer é isso mesmo que eu quero, não preciso esperar a concordância da amiga. De negativo, às vezes você quer compartilhar a experiência com alguém e você tá sozinha. Isso ficou muito claro pra mim quando eu cheguei no acampamento base do Everest e eu tava sozinha, e aí eu queria abraçar alguém e eu queria chorar com alguém e eu estava sozinha. Então o que eu fiz? E tava super feliz, tá tudo certo. E aí eu comecei a gravar áudio no WhatsApp para as melhores amigas e pros familiares, dizendo que eu tinha alcançado uma parte muito importante da minha viagem e que eu queria compartilhar aquele momento com eles, mesmo que a mensagem fosse chegar daí uma semana, porque eu tava sem conexão nenhuma. Eu acho que são muito mais pontos positivos que os pontos negativos. Não tem como você se arrepender. Você com certeza vai tirar coisas boas, principalmente você vai quebrar o padrão de eu nunca viajei sozinha. Você vai sair confiando mais em você, na sua coragem, nas suas decisões. Por mais que eu senti necessidade ou vontade de compartilhar
Com as pessoas, eu gosto muito de viajar sozinha. Eu acho que todo mundo deveria se desafiar a fazer pelo menos uma viagem na vida sozinho, porque eu acho que você vai aprender alguma coisa nova. Você vai sair da sua zona de conforto, a famosa zona de conforto, mas que é verdade. Você vai viver alguma coisa que você não viveria se estivesse viajando em grupo, ou com amigos, ou com o namorado, a namorada, os filhos. Fica aí um desafio e não precisa ser pra longe, não precisa ser pra Tailândia. Pode ser pra uma cidade vizinha. A gente tem um país tão grande que dentro do seu estado, seja São Paulo, seja Minas Gerais, seja Rio de Janeiro, tem uma cidade legal que você não conhece. E que seja um final de semana nessa cidade. Viajar o mundo mudou a minha vida, me transformou completamente. Me transformou numa pessoa muito mais flexível, livre. Eu acho que o meu conceito de liberdade, ele mudou depois que eu comecei a viajar. É uma pessoa que sabe transitar em todas as culturas. Eu aprendi que eu posso ser quem eu quiser, onde quer que eu quiser. Hoje em dia eu me sinto muito mais corajosa. Hoje a coragem ela veio numa amplitude que eu sei que eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu quiser. Principalmente depois que eu consegui fazer o trekking do Nepal e do Everest e eu fui sozinha e consegui chegar lá, eu tive certeza que eu posso chegar no topo do mundo, que eu tenho coragem pra isso. Eu sempre fui muito feliz e muito alto astral, só que ao viver em diferentes culturas e transitar com diferentes realidades da minha, eu aprendi a valorizar muito mais o que eu tenho e encontrar felicidade em pequenas coisas. E eu consegui perceber que a felicidade não estava no dinheiro, não estava na coleção de destino, não estava no ticket de avião. A felicidade, ela estava, sei lá, no restaurante do senhorzinho que eu ia comer meu pad thai preferido, que custava R$3. Fui percebendo que eu sei fazer coisas que eu não sabia que eu sabia fazer. Desde conversar com desconhecidos, porque eu era muito tímida antes. Viajando sozinha, você precisa conversar, soltar a língua, mesmo que você nem fale a língua local. Eu acho que comunicação foi uma das habilidades que eu mais me percebi, mas eu passei a ter muito mais desenvoltura. Eu passei a fazer várias planilhas para organizar o meu dinheiro. Eu passei a anotar todos os meus gastos para fazer o dinheiro render muito mais, controlar até quantos restaurantes eu ia por dia, mesmo que fosse na Tailândia e a comida custasse R$3. Acho que são muitas habilidades que você vai aprender e desenvolver se você se aventurar numas viagens aí, principalmente se for sozinha. Até a habilidade como mergulhadora, ela veio inesperadamente. E acho que uma outra que eu também fui percebendo foi de organizar as minhas viagens, as viagens das minhas amigas e dos meus familiares. E às vezes trazê-los para viajarem comigo. Eu passei a organizar roteiros para as amigas, ensinar a galera a viajar a baixo custo. Então várias coisas eu fui desenvolvendo e me reinventando morando fora mesmo, morando na viagem. Uma coisa que eu percebi que foi mais clara foi que eu me afastei cada vez mais do apego ao dinheiro. Porque quando você viaja a baixo custo, e principalmente quando você percebe que a sua felicidade não tá ligada ao dinheiro, eu acho que essa é a primeira quebra grande de padrão. Acho que antes de todas essas aventuras eu tinha algum medo, alguma limitação de viajar sozinha, e eu me libertei completamente. Eu cheguei em vários destinos, inclusive alguns países árabes, em que eu fiz escala, em que eu desci rapidamente ou fiquei um dia ou dois, que eu tinha algum medo do que pudesse me acontecer. Fui totalmente surpreendida por pessoas legais que me acolheram ou que conversaram comigo e que eu não precisava ter o medo que eu tava quando eu cheguei naquele lugar. Todas essas viagens me ensinaram muito mais que o mundo é bom do que eu preciso ter medo desse mundo. Uma outra coisa que eu conquistei, a liberdade de não pensar no que o outro tá achando de mim. A liberdade de ser livre dos julgamentos. Todo mundo vai falar de você, bem ou mal, todo mundo vai falar, mas você se livra da carga de se importar com o que estão falando. Eu sou a Mariela que não cria raízes, ou que vive na estrada, ou que não tá nem aí pra ninguém, ou que esqueceu os amigos antigos. E eu acho que na verdade não é por aí. Eu acho que eu sou a Mariela livre, leve e com menos problemas do que aqueles que conhecem a Mariela antiga, talvez. E não por ter menos problemas porque minha vida é melhor do que a deles. Não, é simplesmente porque eu importo menos. Entende?
Eu acho que hoje eu só sou quem eu sou porque eu passei por tudo isso. Então eu não consigo me imaginar mais sem passar por tudo que eu passei e sem continuar passando, assim, porque eu sou outra pessoa. Eu acho que eu consigo ter muito mais autocrítica pra saber se eu tô onde eu gostaria de estar e se eu estou indo pra onde eu gostaria. Eu consigo parar e refletir sobre o presente e sobre o futuro com mais clareza do que antigamente. Então eu sou muito, muito grata às escolhas que eu fiz depois que eu terminei aquele doutorado e comecei as minhas viagens. Então, gente, achei muito legal a história da Mariela por duas razões. Uma, porque ela era uma super tímida, e olha só o que aconteceu com uma super tímida. Porque muitas vezes a timidez, ela é fruto de uma pressão social à sua volta, que não permite você ser quem você quer de verdade. E a viagem ajuda muito a colocar isso pra fora, sabe? Seu verdadeiro seu, que é maravilhoso. E por ela ter tido essas experiências de se virar pelo caminho e conseguir a grana, mesmo sem ter se planejado pra isso. Então, Mariela, o que você diria pra uma pessoa que ela quer muito fazer a viagem, ela não tem muita grana guardada e ela não tá com um saco pra ficar aqui muito tempo esperando guardar dinheiro e ela precisa conseguir se virar na viagem? O que você falaria pra essa pessoa? Se você quer ir, se você tem o desejo da viagem, se você tá pronto pra isso, quer dizer, a gente nunca vai achar que a gente tá 100% pronto, mas se você tá assim, sentindo a vontade, a coragem de ir, vai que você vai se virar na estrada e de alguma forma a sua viagem vai sair. E hoje tem assim várias opções aí de trabalho, workaway. Pensa no lugar que você quer ir, se joga e com certeza você vai conseguir se reinventar pelo caminho, achar trabalho, economizar uma grana aqui, economizar ali e se jogar. Eu acho que o mais importante é o desejo e a coragem de ir. Agora, já vou avisando aqui, porque muita gente me pergunta: ai, Carol, mas tem uma plataforma pra arrumar uns trampos aí pelos países grandes? Não tem, gente. Não tem, né? Porque, teoricamente, o turista não pode trabalhar dessa forma, né? Rola direto. Como é que consegue? Boca a boca, né? É no boca a boca. É na amizade. Nos contatos que você faz na viagem. Se joga, fala com Deus e o mundo e vê até onde isso vai te levar, entendeu? Quem pensa que não é um corajoso é igual o tímido que acha que é tímido, né? Pode deixar de ser na viagem, mas precisa viver pra poder se redescobrir dessa forma, né? E essa redescoberta, gente, ela pode ser maravilhosa e pode trazer muita autoconfiança, que é o que ela falou, de se sentir mais corajosa com a viagem. Então, agradeço muito a presença da Mariela. A gente já se conhecia pelo Instagram, né? Olha só, o Instagram, gente, unindo viajantes, acho lindo, maravilhoso. Sempre eu tenho vários amigos de Instagram e que viraram amigos de vida. Faz você sentir que você não tá sozinho, né? Então, se você quer saber como a gente pensa mais, você segue lá a Mariela Viaja, segue no @Projeto Viravolta também. Segue aqui o canal, se inscreve, marca o sininho aí pra ser avisado, deixa um comentário. Se você deixa uma pergunta pra Mariela, de vez em quando ela dá uma olhadinha ali pra ver se ela responde, né? Compartilha esse vídeo e continua seguindo a gente pra ver mais histórias incríveis de viajantes. Tchau! Tchau!